Então abra sua Bíblia, quero convidar você a fazer isso no livro de Jó, capítulo de número 42. Quero ler apenas 3 versículos para fundamentar o que quero falar aos irmãos nessa noite. O risco de uma teologia errada como a dos amigos de Jó. Então quero que você olhe Jó 42, a partir do verso de número 7, que diz assim: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifas de Temã, Bildade de Suá e Isofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Queridos, quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa muitas coisas, porque você vendo aqui Deus falando sobre esses amigos de Jó, dizendo assim que eu estou indignado com você. Sabe o que é indignado? É literalmente irado, né? Então Deus estava falando, eu estou irado com vocês, e é bastante interessante, por que Deus ficou irado com aqueles homens? Simples, porque eles não falaram de Deus o que era certo. Percebe? Às vezes a gente acha que isso não tem nenhum fundamento. Por causa do que eles falaram no que era certo, Deus só não ficou irado com eles. Mas aqui no verso 8, de número 8, no verso 8, ele fala assim: eu aceitarei a oração de Jó, e não farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Ora, que loucura que cometeram, irmãos? Percebe? Importante você conhecer isso. Qual a loucura daqueles amigos de Jó? O que eles fizeram que Deus ficou com vontade de pisar no pescoço deles, né? Furar os olhos? Imagine, indignado, irado, com raiva. A gente pensa o pior: eu não vou fazer o que vocês merecem, né? Vocês cometeram uma loucura. O próprio Deus está dizendo. Há 2 verdades que a gente precisa saber logo do início, que na verdade que nós sabemos, que é o básico, né? Que Jó era um crente exemplar, um caráter íntegro, mesmo tendo de sofrer uma série de provações e perdas. E também que é importante que a gente entenda quando a gente lê o livro de Jó, é que Deus, ele foi soberano sobre todos os acontecimentos na vida de Jó, mesmo nos sofrimentos que ele teve que passar. É importante você entender isso, porque às vezes a gente pensa em momentos de lutas, de dor, de sofrimento, de perda, de morte, de angústias, de calamidades, de tragédia. A gente pensa assim: Deus perdeu o controle, a vida caminha para o caos. Meu Deus, Deus nos abandonou e nos entregou a nossa própria sorte, né? Então quando eu digo isso para você, é para você avaliar todo o sofrimento de Jó, mas saber que Deus foi soberano em toda a situação. Talvez você já se perguntou, por que Deus reprovou os amigos de Jó, quando eles falaram tantas coisas boas
até mesmo coisas que podem ser úteis na nossa vida. Por que Deus reprovou? Não é? As pessoas muitas das vezes perguntam isso. Então aprenda uma coisa importante no começo dessa palavra: Deus reprovou os amigos de Jó porque eles estavam errados. Percebe? Eles estavam errados. É importante você entender isso. Apesar de existir algumas verdades misturadas à mentira nas suas falas, eles estavam errados. É isso que o texto vai nos mostrar. E eu quero falar sobre a teologia que se movia por trás dos pensamentos do amigo de Jó, que Elifaz, Bildade e Zofar. O que eles diziam era considerado apenas como palavras de sabedoria. Percebe? Não era palavra de Deus. É muito comum hoje, quando você fala assim, que nos púlpitos, muitos pastores estão pregando psicologia ou palavras de autoajuda. Deus vai te abençoar, Deus está com você, Deus te tolera, Deus te entende, Deus te aceita. Percebe? Essas palavras que não confronta o pecado da pessoa, não confronta o desânimo, não confronta a vida sem produtividade, sabe? Porque o que a palavra de Deus tem para fazer em nós, cada dia, é nos exortar. Toda vez que você ouve uma palavra que vem de Deus, e que é a própria palavra de Deus, quando você lê, você percebe que Ele vai te chamar a uma realidade, a um posicionamento, a uma vida mais próxima dEle. Então essas são verdades, né? E a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o que eles estavam usando ali eram palavras de sabedoria, não era a própria palavra de Deus. Então, o que eu quero tentar responder aqui nessa noite é: o que tinha de errado no discurso dos amigos de Jó? Por que Deus os acusa de terem falado mal contra ele? Porque é isso aqui que está no texto. É interessante notar, irmãos, que em todos os discursos, os amigos de Jó não acusaram a Deus, eles acusaram a Jó. Percebe isso? Eles não acusaram a Deus. De Deus eles só falaram bom. Deus está certo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus não erra, Deus sabe o que faz. Percebe? Toda a acusação deles foi contra Jó. E talvez esse seja o grande problema, porque quando você pensa em contextos que nós lidamos com a nossa fé em relação a Deus, nós não questionamos, porque para nós seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é verdade? Não é esse o contexto que a própria palavra de Deus ensina? Mas é que aqui havia um contexto específico do trabalhar de Deus nessa situação. Eles diziam que Jó era o culpado do seu sofrimento e que Deus era justo e não tinha nada a ver com isso. Então, nesses discursos aqui, nós podemos observar que os amigos de Jó, eles buscavam argumentar sobre as razões do sofrimento de Jó. E eles tentaram explicar o porquê desse sofrimento e buscaram convencer Jó de que a situação dele seria revertida só quando ele se arrependesse, que ele confessasse, que ele entendesse a causa do seu sofrimento. Então, basicamente era isso que eles estavam aqui falando. Agora, quando a gente lê o verso de número 7, ele está mostrando isso, que vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Na versão King James atualizada, a tradução, ele fala assim aqui: vocês não falaram a verdade sobre minha pessoa. Percebe? Então, o que Deus estava confrontando na vida deles? Ainda que falaram bem de Deus, Deus estava confrontando a mentira, o próprio contexto de engano, de erro que eles queriam agir naquela hora. Você vê que Deus acusou as acusações dos amigos de Jó de equivocadas,
como se as acusações fossem contra o próprio Deus, e por isso ele os acusou de terem falado mal, o que era errado, o que não era certo, o que não era verdade. Então esse foi o ponto fundamental. Então vamos pensar aqui algumas coisas. Qual foi o motivo dos amigos de Jó virem de longe para encontrar Jó? Qual foi o motivo? Então, olha lá em Jó, capítulo de número 2, o verso de número 11. Quando você olha lá, fala assim, ó: quando os 3 amigos de Jó, Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o havia atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Percebe aqui o motivo? Que eles saíram de tão longe para vir encontrar Jó. Eles estavam, a princípio, sendo enviados pelo próprio Deus para ajudar. Porque a própria Bíblia ensina uma coisa interessante, que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Percebe? Salmo 118, verso 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Então quando você presta qualquer tipo de ajuda, de solidariedade, de conforto, de consolo, você está sendo um instrumento de Deus. E eles foram mobilizados, cada um na sua região, para vir encontrar Jó e confortá-lo. Olha o verso de número 12, diz assim: quando viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois via como era grande o seu sofrimento. Então esse é o contexto da proximidade dos amigos de Jó quando vieram encontrá-lo. E eles não foram insensíveis. Eles não chegaram para Jó e falaram: Jó, deixa de ser mole, ser fichinha, você vai superar, Deus vai mudar essa situação, calma, nós estamos aqui para te ajudar, somos seus amigos, vamos orar. Não, eles choraram, eles ficaram no pó, entendeu? Lamentaram, não tinham palavras. Aqui estava o verdadeiro conforto. Percebe? Às vezes tem hora que você está diante de uma situação que você também nem precisa dizer, só a sua presença gera conforto. Só o seu abraço traz o sentido ali quando alguém está numa situação de muito abatimento. Então a ideia era essa. Então os amigos de Jó, eles vieram de longe para encontrar Jó. Foi para consolar Jó ou para acusar Jó? Responde. É para consolar. A Bíblia está dizendo prestar solidariedade. O que é ser prestar solidariedade? Ser solidário, ser participativo, ser presente ali, né? Então eles vieram para consolar Jó, literalmente. Agora, por que eles começaram agindo assim? Ora, por causa da teologia, que quando eles resolveram falar, eles pensaram em aplicar uma teologia. Quando eles estavam em silêncio, a teologia deles era certa, era aprovada, era abençoada. Quando eles começaram a falar, e a falar coisa errada. Então, a teologia que eles usaram é a mesma teologia que Satanás usa para confundir os homens, tirar os olhos de Deus, que é a teologia da retribuição terrena, ou seja, a teologia da prosperidade aplicada de modo errado, não bíblico, parcial. Percebe? Essa é uma parte dessa teologia. Você vê quando Jó entra num estado de sofrimento, lá em Jó capítulo 1, verso de número 11, quando
Satanás vem para diante de Deus e acusa Deus de que Jó serve ele, é porque Deus comprou ele, Deus tornou ele um homem rico, próspero. Ora, se Deus faz isso com qualquer um, todo mundo vai servir a Deus com maior prontidão. Mas aí Satanás fala para Deus: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Percebe? Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Não é ferir tudo o que ele é, percebe? Emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, ou espiritualmente, aquele que ele tem. Porque na verdade o que está por trás dessa ideia é o seguinte, que o homem quando recebe, ele se torna grato. O homem quando se perde, ele se torna frustrado e desesperado. Então Satanás cria que Jó servia a Deus por causa dos bens que Deus tinha dado a ele. E parte da teologia da prosperidade coloca Deus como alguém que satisfaz materialmente aos homens para que esses homens lhe sirvam. Percebe onde é que está o erro da teologia? Então, a princípio, isso aqui se tornou um grande problema. E qual era o erro desse tipo de teologia? Ela não tem nada a ver com a fé da pessoa, com a perseverança da pessoa nas dificuldades, com o galardão ligado à eternidade. É simplesmente coisas materiais que acontecem. Às vezes tem gente que eu já ouvi alguns pastores ensinando sobre o dízimo. Por exemplo, se você der o dízimo, não importa o que você crê, não importa o que você faça, Deus tem que te abençoar. Eu já vi pastores dizendo: traz o dízimo, entrega aqui na minha mão e eu vou orar por você, e Deus vai abençoar, porque a bênção está sobre mim e eu posso fazê-la no nome de Deus. Então existe um erro aí, porque quando a Bíblia fala: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Sabe o que é fazer prova de mim? Deus, eu estou entregando. Deus vai olhar: você está entregando de coração? É uma primícia? Você está convertido nessa parte? Você está sendo fiel? Você está entregando, na verdade, tudo aquilo que é do seu lucro? Percebe? Porque às vezes as pessoas podem fazer isso, entendeu? Parcialmente. Então tem gente que coloca isso e diz: olha, traz, se você entregar, Deus tem que te abençoar. Irmãos, não tem. Às vezes a pessoa pode entregar o dízimo e ainda mesmo assim considerado, como a Bíblia chama, de alguém que não está sendo sincero ou fiel. Então esse é um tipo de teologia que às vezes alcança a vida das pessoas, né? E com os amigos de Jó acontecia algo similar. Todos eles criam que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado contra Deus. Eles criam uma doutrina da retribuição terrena que se resume em proposições erradas. Por exemplo, se estamos bem com Deus, não teremos sofrimentos e perdas materiais. Isso é verdade, sim ou não? Não é. Você pode estar bem com Deus, você pode estar orando, você pode estar jejuando, você pode ser fiel e você pode enfrentar problemas. Percebe? Então a teologia é errada. Outra parte da teologia que é errada: se estamos em sofrimentos e perdemos coisas importantes, é porque estamos em pecado diante de Deus. Sim ou não? Não. Você pode não estar em pecado, você pode não estar em erro, você pode estar sendo fiel e pode acontecer tragédia, calamidade, entendeu? Morte súbita, acidentes, entendeu? Doenças. Percebe, irmãos? Então, Deus nos abençoa de acordo com a nossa busca, com a nossa fidelidade, com a nossa entrega. É verdade. Agora, Deus abençoa do modo dele, no tempo dele, do jeito dele. Também no momento que Deus olha para nós e entende o nosso nível de maturidade, de compreensão, de fidelidade. Então esse é um ponto importante que a gente precisa olhar para esse texto, quando ele fala
do que Deus não se agradou desses amigos de Jó. Então essa proposição, ela reina ainda até hoje em muitos crentes. Como a teologia deles não era correta, eles achavam que fazendo isso, eles salvariam a vida de Jó. Mas eles estavam sendo severos demais e não analisaram e nem viram as possibilidades da causa do sofrimento de Jó. Então esse ponto aqui se tornou muito forte na vida deles. Este foi um dos grandes erros deles. Eles se apressaram a julgar a situação de Jó, ao invés de servirem de consolo e apoio nessa situação. Então você vê que os amigos de Jó são exemplos em seus discursos de religiões, de filosofias humanas, que trazem meias verdades, mas estão camuflando verdadeiros enganos. E há algo importante aqui, irmãos. Quando você olha no contexto de quem era Jó e quem eram os amigos de Jó, Jó conhecia a Deus, de fato, mas os 3 amigos não. O próprio Deus conhecia Jó e dava testemunho a respeito de Jó, mas os amigos de Jó não. Percebe? Isso aqui vai abrindo a nossa mente para saber, de repente, quem te aconselha, quem te mentoreia, quem te instrui, quem fala com você, entendeu? Quem põe a mão na sua cabeça, quem ora. Isso é muito sério em muitas circunstâncias, porque às vezes as pessoas, elas estão se entregando a determinados contextos que não tem ali um fundamento bíblico, entendeu? Que está dentro da verdade. Então, veja só, eu não tenho tempo de mostrar aqui todo o livro de Jó, porque é muito grande. Você percebe que no verso 1 ao 3 do livro de Jó, há aquele momento em que narra a história. No capítulo 3 Jó fala, no capítulo 4 eles começam a falar, os amigos de Jó. Você vê que eles falam até no capítulo 37, no capítulo 38 Deus começa a falar. E Deus fala até no capítulo 42, no verso de número 9, nesse verso que eu li, percebe? Do capítulo 8 até o verso, do capítulo 8 até o capítulo 42, verso 9, era Deus que estava falando. Era Deus que estava cobrando, era Deus que estava mostrando verdades, instruindo. Cobrando ali, entendeu? Fazendo os questionamentos, fazendo ponderações. Então, veja só que, quando o texto narra aqui de Elifas, quando Elifas, ele começa a falar, ele fala em argumentos baseados na sua experiência pessoal, ele próprio revela isso. Olha Jó, capítulo de número 4, verso de número 8, Jó 4. Você vê aqui que Elifas começa a falar. Olha no verso de número 8, ele fala assim, ó, pelo que tenho observado. Então, ele está falando uma coisa interessante, que o que ele começa a falar aqui é pelo entendimento dele. Percebe? Pelo que tenho observado, dá uma ideia de opinião. É uma sugestão. Qual é o fundamento? Porque essa é a grande questão. Quando a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas quando são conselhos, principalmente hoje, conselhos que são bíblicos, que são fundamentados em princípios e em verdades. Percebe? É muito diferente quando você aconselha um amigo ou uma pessoa que você, eu acho, se eu fosse você eu faria isso. Eu não sei não, mas faz o que está mandando seu coração. O que você está sentindo? O que você acha que é melhor? Eu não sei. O que você fizer eu apoio. Espera aí, irmão, que conversa é essa? Percebe? Então, você vê que as pessoas muitas vezes são disso. A gente fala assim, faz o que manda do seu coração. A Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nem a gente mesmo conhece o nosso coração. O próprio apóstolo Paulo dizia, que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Então ele mostra a instabilidade das emoções, dos sentimentos, do coração.
Percebe? Então ele já mostra uma coisa aqui, ele julga Jó por completo, entendeu? E nota aqui que Elifas, ele tem um discurso contraditório. No início ele fala de justiça de Jó para com as pessoas. Olha no capítulo 4, os versos 3 e 4, ele fala assim, olha: pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Está percebendo? Onde é que o amigo de Jó sabia disso? Ora, ele conhecia Jó. Então aqui ele estava mostrando o que conhecia a verdade de Jó. Depois ele fala de uma improvável injustiça de Jó para com os seus vizinhos. Olha lá em Jó capítulo 22, os versos 7 a 10. Aí aqui ele começa a julgar a Jó. O próprio Elifas está falando: você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrando diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias viúvos e quebrou as forças dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Ora, onde é que ele tirou isso? Enquanto que Deus estava dizendo: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o cara vem e coloca uma série de pecados que ele pensou e ele imaginou e começou a fazer acusação. Percebe onde que Deus começa a levantar contra esses amigos? Por causa desses posicionamentos. Nós sabemos, lendo a história de Jó, de que não era essa a razão do sofrimento de Jó, que Deus queria mostrar a sua soberania, o seu poder para tornar o mal em bem, o seu poder para controlar até os desígnios do inimigo, sendo sujeitos no final à vontade de Deus. E também Deus queria se manifestar com maior grandeza ainda na vida de Jó. Então, irmãos, aprenda uma coisa: por mais que nossas experiências possam ajudar os outros em alguns casos, nós devemos sempre ter em mente que elas nem sempre são conformes à vontade de Deus e sua palavra. Às vezes uma coisa que aconteceu comigo não serve para outro. Você não vai criar uma teoria, uma doutrina. Quando a gente fala da doutrina bíblica, é aquilo que é verdade para todo mundo. Agora, tem coisas que Deus permite na vida de um que não permite na vida do outro. Tem coisas que Deus cobra de um e que não cobra do outro. Como é que você explica isso? Por isso que às vezes, quando a gente vê uma pessoa que não merece e ela prosperou, eles falam: mas peraí, aquela lá eu estou orando para ter aquilo, já 1 ano fazendo projeto, consagrando, levantando de madrugada, o outro rebeldão chega aqui, vai lá e conquista o que eu estou querendo. Percebe? Isso é a soberania de Deus, porque Deus vê coisas que a gente não vê, Deus sabe coisas que a gente não sabe. Não é? Então é importante a gente trazer sobre nós esse entendimento dessas verdades. Então a gente precisa ter essa consciência. Quando você olha para Bildade, Bildade já era um cara mais formal. Ele é voltado muito para as tradições. Olha Jó, capítulo de número 8, o verso 8. Ele fala assim: pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam. O que ele está levantando aqui, quando fala assim, pergunte às gerações anteriores? É isso aqui que a gente chama de tradição, percebe? Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, meu neto vai ser assim, percebe? Então isso muitas das vezes tem peso, e é interessante que às vezes são condutas erradas, e as condutas erradas que vêm por tradição, por geração de família, é que muitas das vezes são chamadas de maldição hereditárias, que passam de bisavô para avô, determinada maldição que está numa família. Por isso que nós, os crentes em Jesus, pelo menos nós assembleanos, ou eu como pastor assembleano,
Eu não acredito em maldição hereditária. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós quebramos toda maldição. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ah, pastor, mas na minha família, meu avô era divorciado, meu pai foi divorciado, eu sou divorciado, eu já tenho um filho que casou e é divorciado. Então existem hábitos, existem condutas, existem comportamentos que estão sendo reproduzidos. Porque quando a gente cria família, quando a gente cria filhos, irmãos, a psicologia define o crescimento e mostra uma coisa interessante, que a criança do 0 aos 5 anos, ele está dentro da socialização primária. O que é a socialização primária? Que o comportamento humano moderno quebrou. É que do 0 aos 5 anos, a criança, tudo que aprende é dos pais. É eles que formam o caráter, porque aos 5 anos de idade, 50% do caráter de uma criança está formado. Aos 7 anos, 75% do caráter dela está formado. Então a criança tem o caráter formado dentro do contexto de família, socialização primária. A socialização secundária é quando a criança sai do ambiente familiar para ir para a escola. Só que as crianças hoje vão para a escola com 1 ano de idade, com 2, com 3, recebe todo tipo de influência de qualquer tipo de professor, professora, entendeu? Começa a compartilhar isso, porque a importância para muitos é, às vezes, o dinheiro, e eu entendo que tem gente que obrigatoriamente trabalha para o orçamento familiar, é uma questão séria, né? Mas isso também é uma verdade. Então, irmãos, a questão da tradição, ela é uma coisa muito forte. Então, religiões, filosofias são construídas em cima de cultura, das tradições humanas. E isso afeta até mesmo os crentes, percebe? Porque muitas das vezes nós somos muito tradicionais, nós somos muito religiosos, né? O que eu chamo de ser muito religioso? Eu não tenho coragem de vir para a igreja sem trazer minha Bíblia, mas eu não leio, entendeu? Você é uma religiosa, eu venho só para aparência, percebe? Então, quando a gente está pensando nesses contextos, se torna muito forte na nossa vida, né? Então, quem já passou por religiões não cristãs sabe o quanto de práticas existe baseado em tradições humanas, em crendices e superstições, coisas que não tem qualquer amparo bíblico, né? Então tem muito crente também que é cheio de crendice, né? De misericórdia, né? De se você orar de braço cruzado, não, descruza o braço, porque se cruzar, você está bloqueando aí as energias espirituais, entendeu? Às vezes, nessa questão da crendice, por exemplo, tem uma teologia que acredita que no momento da ceia, o pão, ele é transformado no corpo de Cristo. E quando você ora e consagra, meu Deus, aquilo é sagrado, aquilo ali é o corpo de Cristo, entendeu? A pessoa só falta falar que está sangrando, entendeu? E na verdade é uma simbologia, você consagra aquilo para o ato, né? Eu lembro um dia que nós vamos fazer um culto na roça, e aí levamos o pão da ceia, que já tinha sido servido aqui no domingo, e no meio da semana nós pegamos aquele material e fomos levar o culto na roça. E quando pega esse pão para sair, esse pão ele cai e esparrama no chão, e um cachorro estava perto, e começou a comer, e o irmão, o sangue de Jesus tem poder. O que foi, irmão? O corpo de Cristo. Eu falei, não, irmão, o corpo de Cristo é uma simbologia, a gente faz em memória de Cristo. É porque tem uma doutrina hoje que a própria Igreja Católica ensina da transubstanciação, que é transformado. Por isso que lá eles nem comem, nem bebem o cálice. Eles fazem uma mistura da massa e fazem a hóstia, colocam no sacrário, entendeu? E ali já está embutido o pão e o sangue, e aquilo é sagrado. Percebe?
Então são coisas que às vezes a gente fala de tradições que as pessoas acreditam e traz e carrega com essas verdades. Então, Jesus repreendia os religiosos do seu tempo. Olha lá em Mateus capítulo de número 15, verso de número 3. Jesus começa a cobrar daquele povo. Olha só, verso de número 3, ele diz assim: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Está percebendo? Ele está mostrando que por causa da tradição, eles transgridem os mandamentos. Olha o verso de número 6, ele não está mais obrigado a honrar seus pais dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Percebe? Verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês me adoram em seus pensamentos, mas não passam de regras ensinadas por homens. Então, esse é um ponto importante. Bildade afirma que quem estiver bem com Deus será restaurada a sua vida material. É isso que ele estava ensinando e falando para Jó: se você estiver bem com Deus, acerta logo aí que tudo vai dar certo. É como que você ganhar na Mega Sena. Acertou com Deus, falou com Ele, pronto, vai dar tudo certo. Olha aí no verso de número 8, quando Bildade está falando, olha os versos de número 5 e 6. Ele fala assim, olha, Jó 8, 5, 6. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar por justiça que cabe a você. Ora, espera aí, irmãos, olha Jó 1:1. Olha Jó 1:1, que ele está falando. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava do mal. Agora ele está falando, se você for íntegro e puro, está percebendo a contradição? Então o que ele estava falando? Que Deus não estava sendo coerente quando deu o testemunho de Jó. É isso que eles estão falando. Eles estão falando contra Deus. Deus, se você falou que você é puro, Deus está enganado. Deus está te passando a perna. Isso não é verdade, não. Se você for puro mesmo, for íntegro, você vai ver o tanto que Ele vai te abençoar. Então esse é um contexto, quando você olha para essa ideia da ideologia. Agora, quando ele fala isso para Jó, se você for íntegro e puro, ele se levantará em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Ora, quando você é justo, quando você é íntegro, quando você é uma pessoa bem-sucedida, isso pode acontecer na sua vida, sim ou não? Sim, pode acontecer, como pode não acontecer. Deus vai fazer, isso não é uma compra de uma barganha que você faz com Deus, porque você acertou a vida com Deus, agora você vai explodir, entendeu? Às vezes você vê uma irmãzinha na igreja que é uma pessoa de oração, fiel, temente a Deus, entendeu? Você vê que é aquela pessoa de Deus, cheia de Deus, às vezes mora de aluguel, nunca conseguiu comprar uma casa própria. Mas peraí, onde é que está o Deus que é o Deus da prosperidade? E ela está satisfeita, e ela vive bem, e ela ganha o salarinho dela, e paga ali, e está alegre e feliz com Jesus, percebe? Então esse tipo de teologia, ela se torna muito perigosa. Então, irmãos, quando você vê Zofar, ele baseia seus argumentos na religião convencional, com tentativa de autoaperfeiçoamento para ser aceito por Deus. Olha aqui em Jó capítulo de número 11, Jó capítulo de número 11, versos 13 a 15, olha aqui que Zofar fala. Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê, mas o tolo não só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você consagrar o coração e estender as mãos para ele,
e se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar, será firme e destemido. Percebe? Então a gente vai vendo isso aqui. Eles estavam tentando ensinar a Jó umas verdades que era contrário ao contexto daqueles momentos. Eles em momento nenhum estiveram ali consciente do que estava acontecendo. Então o que nós precisamos extrair dessa lição, irmãos? Qual é a nossa ideia sobre a forma que Deus age para com a humanidade? Porque quando você olha alguns pontos na Bíblia, eles se tornam pontos de partidas, eles se tornam preceitos, eles se tornam normas, o modo como Deus faz, o modo como Deus age. Então você vê que muitos crentes se abalam e se desviam da fé por causa de sofrimentos momentâneos que tem nas suas vidas. E tem muita gente que quando sofre acha que Deus se esqueceu delas. Percebe? Porque esse entendimento errado faz as pessoas concluírem errado. Outras pessoas, por verem pessoas morrer de fome em calamidades, tragédias, desgraças, acham que Deus é injusto, que não merece credibilidade. Outros se encarregam de julgar a vida apenas porque veem alguns crentes em sofrimentos e acham que isso deve ser um castigo de Deus. Está sofrendo? Está em dificuldade? Pode saber que Deus está pesando a mão, né? Ou então diz assim: ali tem pecado escondido, por isso que as coisas não dão certo. Percebe? Então a gente precisa entender isso. E eu não quero dizer que Deus não possa usar estes meios como disciplina, mas é importante ressaltar que muitas vezes, às vezes, o justo pode padecer, né? Então é isso que a Bíblia ensina para nós. Então nós temos muitos exemplos, né, dessas situações na Bíblia. Você vê a carta de 1 Pedro, é um bom exemplo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, os versos 20 e 21, ele diz assim: olha, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Ou seja, você vai receber o açoite porque você fez o mal, você merece mesmo. Então não tem nada de errado. E você sabe porque que você está apanhando, né? Agora ele fala assim: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Percebe o que ele está mostrando aqui? Que existe essa possibilidade. Olha o verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Que exemplo que ele está dando aqui? Que passo que vocês vão seguir? De sofrimento. Ou seja, se vocês chegarem em um momento que o sofrimento acontecer, não é desespero. Você vai entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai entender que Deus tem os seus caminhos nas tormentas. Você vai entender que foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Então tudo isso é ponto importante. E que ninguém se apresse para julgar quando alguém está padecendo de ser justo diante de Deus. Então qual foi o erro, irmãos, dos amigos de Jó? Fizeram julgamento sem ouvir a Jó. Percebe? Eles conheciam Jó, veio de longe para dar consolo e conforto. O nosso amigo querido está lá. Chegaram, choraram. Aí depois, quando viram aquele sofrimento, começaram a pensar: vamos criar uma teologia. Jó, conta aí para nós, tem alguma coisa errada. Não tem, Jó. Por que não foram buscar em Deus? Deus, o que pode ser feito? Onde é que o Senhor pode fazer e mudar essa situação? O que o Senhor está trabalhando? Não é? Então, esse foi a grande questão. Eles fizeram o julgamento sem ouvir a Jó. Agora, quando você lê dos versos 4 ao 37, você vê que em alguns momentos eles falam e Jó responde. Então quando Jó se justificava, quando Jó
ele falava, quando eles ouviram Jó falando, eles não acreditavam em Jó. Então que tipo de consolo é esse? Que você vai para aconselhar, ou ajudar uma pessoa, confortar uma pessoa, ela conta o seu problema. Não é esse não, você está muito melindroso, você está inventando coisa. Não, você não está sentindo nada disso não, você está pintando a zebra com mais cor que ela tenha. Não é assim que as pessoas falam? Então, irmãos, a gente precisa tomar esse cuidado. Deus espera que nós consolemos os corações abalados, que confortemos vidas que sofrem dificuldades, sem ter uma causa justificada para isso. Olha, eu não sei por que você está sofrendo. Você consegue identificar? Eu não sei. Então, vamos orar para Deus te dar força, para Deus tirar do vale, né? Você está caminhando no vale da sombra da morte, você está na cova dos leões, você está na fornalha de fogo. Percebe? A Bíblia diz que Deus nos assiste, não é antes da tribulação, mas é no meio da tribulação, dentro da tribulação. Então a gente chega a sofrer mesmo, em alguns momentos, em algumas situações. Então é isso que a Bíblia ela vai mostrando aqui. Não podemos achar que uma dificuldade tem a ver com pecado. Nós precisamos saber que Deus usa, irmãos, muitas vezes essas dificuldades para moldar a nossa vida, para moldar a vida das outras pessoas. A gente precisa entender isso. Maturidade para enfrentar a luta, entendeu? Discernimento para você esperar a poeira baixar, né? Então é isso que a gente vai entender aqui. Então por isso, irmãos, não acuse você mesmo, não acuse os outros por não entender no momento a causa de qualquer sofrimento que se passa. Lá em 1 João capítulo de número 3, os versos 19 e 20, olhe na sua Bíblia, 1 João capítulo de número 3, os versos 19 e 20, ele diz assim: assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, diante de Deus. Quando o nosso coração nos condenar, assim tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele diz ainda no verso 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então essa aqui é a certeza que você tem que saber, que eu estou em paz, que eu não estou fazendo coisa errada, eu não estou fora da palavra, entendeu? Isso você tranquiliza o seu coração, e você continua na fé, continua firme no propósito, buscando e servindo a Deus. Então isso aqui é muito importante. Então, irmãos, a gente precisa, quando você tem diante da dificuldade, diante de situações, você vai ver que, do mesmo modo como Satanás chegou diante de Eva lá no jardim do Éden, e ela forçou ali a Eva a tomar uma decisão, o que a Eva tinha de conhecimento da palavra foi o que ela acabou se deixar confundir. Então a gente precisa discernir a Bíblia, quem disse algo, com que objetivo, quando, em que circunstâncias. Então isso é saber manejar a palavra de Deus, é você ter o entendimento para o crescimento. E você percebe que então aqui é com discernimento e que oração que nós temos a palavra de Deus como instrução e o Espírito Santo para nos guiar. Então já sabia que podia encontrar refúgio na presença do Senhor. Por isso, apesar das suas falhas, ele foi consolado por Deus, e seus amigos, com toda a sua experiência, tradição e religiosidade, acabaram sendo repreendidos. Então, irmãos, todo o argumento de qualquer crente que não está fundamentado na palavra de Deus, não será reconhecido como voz de Deus, como boca de Deus. Pode ser o pastor, pode ser um profeta, pode ser alguém que transita no meio evangélico. O que nós temos que falar é fundamentado na palavra de Deus. Os conselhos, as decisões, eu acho,
né? Há um tempo atrás, acompanhei um homem quase da minha idade, que tinha separado da mulher, congregava numa determinada igreja, e ele se divorciou e ele tinha algumas necessidades no contexto sexual. E o pastor dele falou assim: o seu caso é diferente, a sua mulher foi embora, você ficou, então você pode suprir essa necessidade sexual sua e Deus vai te entender. Ele veio falar: pastor, está certo isso? Eu não estou em pecado se eu fizer isso por causa da minha situação? Pô, que base que as pessoas têm para falar essas coisas? Incitar alguém ao adultério, à prostituição, à fornicação, à imoralidade sexual, ou à masturbação, ou à pornografia? Percebe? Então, qual é o fundamento para isso? A gente precisa tomar esses cuidados na nossa vida. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, com os conselhos errados, porque a gente pode pagar caro por eles. E foi isso justamente o que aconteceu com os amigos de Jó. Eu só vou encerrar agora lembrando Jeremias 23, verso 28. Isso aqui é muito comum entre nós, irmãos. Aqui diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fala a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com o trigo, pergunta o Senhor. Muda essa tradução aqui, deixa eu ver se eu acho uma tradução melhor aqui. Põe aqui a revista atualizada. O profeta que tem o sonho, conte-o como apenas sonho. Está percebendo? É muito comum, irmãos, as pessoas só sonhar uma coisa que ela não entende e fala assim: pastor, eu tive um sonho, e conta o sonho. O que significa? Irmãos, irmão, não teve revelação. Aí a pessoa começa a achar as coisas. Quando você sonha com luta, com sofrimento, com dificuldade, com perseguição, sabe? Então isso aqui é muito comum, porque as pessoas às vezes, se Deus está te dando uma revelação através de sonho, Ele vai te dar a interpretação. Casos diferentes aconteceram na Bíblia porque eram sonhos proféticos, que envolvia, não era um caso pessoal particular, era uma nação, era um povo, era a sequência da vida, percebe? Então ele está dizendo que quando nós temos um sonho, se você não tem a revelação, conte apenas como um sonho, porque às vezes você vai contar um sonho como se fosse de Deus. Irmão, pastor Jânio, eu sonhei que o irmão estava traindo a esposa. Espera aí, irmão. Aí, misericórdia, eu não fiz isso não. Mas eu não sei não. Percebe? Às vezes as pessoas podem ter sonhos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque quando a gente sonha, são coisas que estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente ou no nosso consciente. E às vezes a gente pode sonhar em coisas que a psicologia mostra até em fase intrauterina, na infância, entendeu? Pode ter ligações, coisas que você não tem nenhuma lógica nesses contextos. Então por isso que a Bíblia está falando. Teve um sonho, Deus te deu revelação, Deus falou com você e você sabe ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus está falando, e você entende, você aplica, é verdade? Então você conte como uma revelação. Agora, se você teve um sonho, e o sonho que sonhei que o Lula vai morrer antes de tomar posse, entendeu? Sei lá, velho. Sonhei que o Bolsonaro vai ser preso antes de terminar o governo dele, entendeu? Então, irmãos, a gente precisa ter maturidade com aquilo que a gente fala, usando a nossa boca como homem e mulher de Deus, para que a gente não seja, numa época da nossa vida, chamados de amigos de Jó, que na verdade é amigo entre aspas, eram os amigos da onça, né? Que vieram para acusar e arrumar pecado para ele. Então, que a gente possa falar o que é certo, pensar o que é certo, e com isso atrair a bênção de Deus sobre a nossa vida em nosso favor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Nós aqui estamos em Tua presença, nesse tempo de ministração da Tua palavra. Ó Deus, e eu quero pedir que o Senhor aplique essa palavra em cada coração. São Teus filhos, Teus servos, Teu povo que Te amam, que Te buscam, que querem crescer, que querem respostas. Ó Deus, que tem os seus erros e acertos. Ó Deus, e busca também, Senhor, a aprovação do Senhor, respostas do Senhor, portas abertas do Senhor. E não querem sofrer, ó Deus, por erros que cometem, muitas das vezes inconsciente. Por isso, Senhor, traz o entendimento, traz a compreensão, abre a nossa mente, ó Pai, abençoa a nossa vida nesse propósito de fé, de busca e crescimento espiritual. Quero orar e pedir que toda sorte e bênção alcance o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.